Seja bem-vindo então à parte 4. Agora nós vamos fazer a análise dos concorrentes na teoria. Primeiro a gente deve saber e entender quem são os nossos concorrentes, que são aquelas empresas que vão vender ou oferecer produtos e serviços, sejam eles diretos ou indiretos. Diretos são aqueles produtos que são exatamente iguais aos seus. Por exemplo, se você vende manteiga e outra empresa vende manteiga, ela é um concorrente direto seu. Mas se tem outra pessoa, outra empresa que vende margarina, acaba não sendo um concorrente direto, mas é indiretamente um concorrente, porque é um produto substituto que pode substituir ao seu. Então ele também vai interferir indiretamente no seu mercado. Quando a gente vai avaliar os nossos concorrentes, então é bom a gente conhecer eles, saber quem são eles, mapear eles e começar a passar a avaliar os fatores críticos de sucesso. O que são então esses fatores críticos de sucesso? Os fatores críticos de sucesso que são os fatores que vão determinar o sucesso daquele negócio. Cada empreendimento que você vê que tem que funciona, que dá certo, que tem sucesso, você avalia que naquele segmento ele tem determinados fatores críticos de sucesso. Então esses fatores críticos de sucesso comuns a esses negócios são considerados os fatores para aquele tipo de negócio. Por exemplo, que nem a gente comentou, no supermercado. Se você vai num supermercado e ele não tem estacionamento, então você vai uma vez, na segunda, tá difícil de estacionar. Você estaciona mais distante. Daqui a pouco teve um dia de chuva, bom, aí você vai para outro supermercado. Daqui a pouco você nem volta mais lá. Então, para um supermercado, ter estacionamento é de extrema importância. Primeiro, para que você consiga absorver toda aquela demanda. Normalmente o mercado vai ter uma demanda muito grande de fluxo de pessoas dentro dele. E porque também vai causar comodidade. Disse que na parte de estacionamento, né, quanto maior for a frequência que uma pessoa vai no seu negócio, se ela vai, por exemplo, uma vez por mês no seu negócio, ela não vai se importar de estacionar uma quadra de distância ou às vezes a uma quadra e meia de distância. Mas se é uma pessoa que vai 2 vezes por semana, às vezes mais, no seu empreendimento, como é um mercado, então muito provavelmente essa pessoa ela vai querer o estacionamento próximo. Porque ela vai querer mais comodidade, ela vai toda vez ali, ela precisa ter um estacionamento próximo. Então, quanto maior a frequência que a pessoa vai no seu empreendimento, mais importante é o estacionamento. Assim como determinados outros empreendimentos, você tem outros tipos de fatores críticos de sucesso. Então, entender que cada negócio possui um fator crítico de sucesso é uma coisa muito importante. E quais são então esses fatores críticos de sucesso mais comuns? Talvez no seu negócio você avalie um diferente, talvez em outro negócio você avalie um diferente, mas os mais comuns utilizados são a localização do seu negócio. Então, para a localização eu gosto de segmentar ela em duas partes, então você vai ter o fluxo de pessoas, ou você vai ter o fluxo de carros, ou você vai ter os dois somados, aí cada um vai ter um peso diferente. Você vai ter o estacionamento também, que é se você tem um estacionamento próximo, qual é o número de vagas que tem na proximidade em determinado horário. Às vezes é um lugar que está cheio de vagas, o problema é que tem muitos carros também, então é o número de vagas disponíveis. A estrutura então do seu negócio, o tamanho que ele vai ter, o ambiente, então a parte estética desse ambiente também é muito, muito interessante. O ambiente, então a parte estética, por exemplo, para uma hamburgueria, já é muito mais interessante a parte estética do negócio. Para um supermercado, se você vai lá e ele não tem estética nenhuma, não é fator determinante de sucesso daquele empreendimento. Não é um fator determinante. Vou naquele mercado porque tem uma estética, porque ele é mais bonito. Alguns acontece isso, muitas vezes, talvez quando você está focando num supermercado que é público A, B, mas quando você está fazendo um supermercado normal, não importa a estética, você tem que ter organizado, é claro, mas depois daquele nível de organização, se você gastar, às vezes você vai investir muito dinheiro e não vai ter retorno. Então,
não é determinante. A parte dos produtos, então, a qualidade, produtos eu gosto também de segmentar em 3 partes, né? A primeira é a qualidade, segundo é o preço e terceiro é a variedade. Para um supermercado importa muito a variedade e o preço. É bem realmente importante essas coisas. Já para uma hamburgueria, você vai observar que preço não é tão interessante, variedade não é tão interessante. Agora, qualidade do produto é primordial numa hamburgueria, principalmente uma hamburgueria gourmet. Aí você vai tendo outros fatores críticos de sucesso, o atendimento, o modelo de negócios também, que é o modelo como você vai entregar o seu produto, como você vai fazer a venda, os canais de venda, o marketing, as condições de pagamento, os serviços e as garantias. Então esses são alguns dos fatores críticos de sucesso mais comuns. Cada empreendimento vai ter o seu, pode ser que o seu empreendimento tenha fatores diferentes. Então você precisa ir visitar esses concorrentes, mapear esses fatores críticos de sucesso. Inclusive no próprio mercado, quando você vai fazer mercado, você vai visitar outras empresas que conhecem e você visitando essas empresas, essas outras empresas e esses concorrentes, você vai conseguir mapear esses fatores críticos de sucesso. Por que uma está tendo sucesso, por que outra não? Opa, essa aqui tem mais estacionamento. Pô, isso aqui é um fator crítico, então. Então mapeie esses fatores críticos de sucesso. Então faça essa pesquisa de mercado inicial, uma pesquisa bem básica. Às vezes é interessante você conversar então, com negócios de outras regiões que não vão interferir no seu negócio, analisar os concorrentes, analisar os fatores críticos de sucesso e entenda também que existe uma tendência, existe um ciclo, os fatores críticos de sucesso eles mudam, então pode ser que hoje, por exemplo, tal determinado fator crítico de sucesso é importante, pode ser que amanhã ele não seja tão importante. Então, de tempos em tempos, eu diria que de 1 ano ou às vezes 2 anos, dá uma reavaliada. Não precisa ser nada uma análise muito fina, mas uma análise mais superficial. Se você vê que está tudo mais ou menos em linha, bem tranquilo. Mas às vezes, logo você vai perceber que aqueles fatores críticos de sucesso estão mudando. Então, avalie esses fatores críticos de sucesso e perca realmente muito tempo. Vá em cada um dos seus concorrentes, coma no estabelecimento deles, consuma no estabelecimento deles, verifique os serviços, converse com pessoas que consomem esses produtos e realmente faça uma análise bem fina. Quanto melhor você avaliar os fatores críticos de sucesso e melhor você conhecer o segmento, mais você vai ter sucesso depois. É como dizem, quanto mais você sua no treinamento, menos você vai sangrar no campo de batalha. Então avalie bem os seus concorrentes, avalie muito bem o mercado. Então essa foi a parte de conhecer e avaliar os seus concorrentes na teoria. Agora nós vamos ver como a gente pode fazer isso na prática.